E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de matemática, eu sou o professor Thiago Berto. A aula de hoje está sensacional porque é um tema muito cobrado em diversos concursos, que é o tema regra de 3. Hoje vamos ver a regra de 3 simples e também a composta num vídeo só, desde o básico até a resolução de questões do Enem, tudo bem? Então você não pode perder nenhuma das dicas, fica até o final do vídeo aí. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão que ajuda bastante aí a YouTube a divulgar para mais pessoas serem abençoadas com essas informações, beleza? Então, bora para a aula. Vamos começar com a regra de 3 simples, onde tem apenas duas grandezas, né? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente vai poder medir ali, vou até mostrar isso nos problemas, tá? E vamos começar analisando quando elas são diretamente proporcionais. Exemplo, uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Observe que as grandezas são as peças de plástico e a quantidade de ventiladores, tá? Separei aqui, ó, as peças e ventiladores. Então, o primeiro passo é organizar essas ideias, tá? Então, eu vou organizar como se fosse uma tabelinha aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 6 peças. 6 peças produz o quê? Um ventilador, tá? Ó, 6 peças, um ventilador. Quantas peças? Eu não sei, vou chamar de X, para produzir 25 ventiladores. Agora vamos entender essa ideia de ser diretamente proporcional. Bom, ele quer produzir mais ventiladores, ele produzia um, ele quer aumentar essa produção, beleza? Tá, mas para produzir mais ventiladores eu preciso de mais peças ou de menos peças? Eu preciso de mais peças. Ah, então elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque o aumento de uma das grandezas acarreta no aumento da outra. Professor, e se fosse produzir menos ventiladores? Automaticamente é precisar de menos peças, ou seja, elas são classificadas como diretamente proporcionais quando o aumento de uma acarreta o aumento da outra ou o decrescimento de uma acarreta um decrescimento da outra. As setinhas acabam ficando na mesma direção, tudo bem? Após organizar essas informações, você vai fixar a coluna que tem a letrinha X, né? Vou fixar ela aqui, ó, 6 sobre X, e igualar a coluna que não tem X, que é 1 sobre 25. Multiplica cruzado e acabou o problema. X vezes 1 vai dar X. 6 vezes 25, 150. Tá? Então, eu preciso ali de 150 peças para fabricar os 25 ventiladores. Vamos ver agora quando as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quando o aumento de uma delas acarreta no decrescimento da outra. Tá? Vamos lá. Exemplo, 2 pedreiros trabalhando juntos conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. Se, em vez de 2, fossem 3 pedreiros, em quantas horas tal muro poderia ser construído? Bom, as grandezas, no caso aqui desse problema, seriam essas, né? A quantidade de pedreiros e a quantidade de horas trabalhadas, beleza? Bom, então vamos organizar essas informações em forma de tabelinha, como fizemos no primeiro exemplo. 2 pedreiros, 6 horas. Se ao invés de 2 fossem 3 pedreiros, quantas horas? X. Observe que eu tenho mais pedreiros, né? Ele tinha 2, agora ele está aumentando para 3, tá? Aumentando a quantidade de pedreiros, o tempo para terminar o serviço vai diminuir, pessoal, né? Mais gente trabalhando, a obra vai acabar em menos tempo. Ah, então as setinhas ficaram em direções diferentes, direções contrárias. Isso significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. O que eu faço, professor? Você fixa a coluna que tem um X, fixa a coluna que tem um X, fixa ela aqui, e vai inverter a outra coluna que não tem um X. Inverter é trocar a posição. O que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Agora você multiplica cruzado novamente, né, igual fez ali no começo, no primeiro exemplo. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes x, 3x. 2 vezes 6, 12. Ah, então eu concluo que o x vai ser o 12 dividido pelo 3. O x vai ser 4. Então 4, no caso ali, horas, que era o tempo. Beleza? Bom, então vamos ver agora a regra de 3 composta, onde vai ter mais de duas grandezas. Beleza? Vamos lá. Bom, agora vamos ver regra de 3 composta, né? Onde eu tenho mais de duas grandezas. Vamos ver isso no exemplo que fica muito mais tranquilo. Vamos lá. O dono de uma carpintaria sabe que precisa de 10 operários para fazer 10 armários em 5 dias. Sabendo que ele tem 20 armários para serem feitos em apenas 2 dias, de quantos operários vai precisar? Muito bem, vamos lá então.
Primeiro passo é você organizar as grandezas, né? A gente percebe aqui que as grandezas são operários, armários e dias. Tá, então vamos organizar todos esses dados aqui como se fosse uma tabela da mesma forma que nós fizemos quando a regra de 3 era simples, beleza? Vamos lá, com calma, ó. 50 operários para fazer 10 armários em 5 dias. Sabendo que ele tem 20 armários 20, para serem feitos em apenas 2 dias, vou botar aqui 2, de quantos operários ele quer descobrir, vou chamar de X. Então a primeira parte já foi feita, você organizou todos os dados como se fosse uma tabelinha, tudo bem? Agora vamos fixar a coluna que tem o X. Eu vou fixar essa coluna aqui, tá? 50 sobre X vai ser a minha referência para eu analisar essas outras grandezas e verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Vamos analisar agora armários com operários. Ó, ele quer o quê? Aumentar a produção de armários. Ele está produzindo 10, quer produzir 20. Quer aumentar. Aí você imagina, você precisa de mais operários para fazer isso ou você precisa de menos operários? Bom, quanto mais operários trabalhando, mais armários eu consigo produzir. Aumentar o número de operários aumenta a produção de armários, tá? São grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu não preciso mexer aqui nessa coluna dos armários e coloco ela aqui do lado sem problemas, beleza? Até o momento está muito parecido com a regra de 3 simples, tá bom? Agora vem a outra grandeza, a terceira grandeza. Dias, eu vou analisar também com a coluna do X, tá? Bom, ele quer fazer em menos tempo os armários, ele quer produzir os armários em menos tempo. Isso precisa de mais operários trabalhando ou menos operários? Ou seja, quanto mais operários eu estiver trabalhando, eu consigo entregar o trabalho, né, o projeto, os armários em menos tempo. É ou não é? Mais gente trabalhando, mais rápido vai ser feito. Então, ó, se eu quero produzir, se eu quero acabar o trabalho em menos tempo, né, isso significa que o número de operários teria que ser maior, né? Quanto mais operários, em menos tempo eu acabo o serviço. Tudo bem? Então são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente faz nesse caso? A gente inverte essa coluna. Então o 2 que estava embaixo vai ficar em cima e o 5 que estava em cima vai ficar embaixo, se multiplicando, beleza? Professor, e se tivesse uma outra grandeza? Se tivesse uma quarta grandeza aqui, ia fazer a mesma coisa, ia analisar essa quarta grandeza em relação à coluna do X. Se ela fosse direta, eu ia colocar aqui se multiplicando, e se ela fosse inversa, eu ia inverter também se multiplicando, beleza? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Bom, aqui dá para simplificar esse zero com esse zero, então eu vou ter 50 sobre X igual a 1 vezes 2, 2. Dá até para simplificar esse 2 aqui, mas tudo bem. 2 vezes 5, 10. Agora sim, eu tenho uma fração igual a outra fração. Eu multiplico cruzado, tá? Então 2 vezes x vai dar 2x. E 50 vezes 10 vai dar 500. Então o x, né, que representa o número de operários, vai ser o 500 dividido por 2. E 500 dividido por 2, 250 operários para realizar essa tarefa aqui, beleza? Então essa foi a regra de 3 composta, espero que você tenha entendido até aqui. Agora vamos fazer uma questãozinha de concurso, no caso, vamos fazer uma questãozinha do Enem e ver se você realmente aprendeu tudo que foi falado aqui para a gente pôr em prática lá, beleza? Bora para a questão. Bom, agora vamos ver uma questãozinha do Enem e ver como é que essa regrinha de 3 é cobrada lá no Enem, beleza? Se liga na questão, ó. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir aos alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Olha as alternativas aqui, pessoal. Professor, mas agora tem um monte de letrinha, o que eu faço? Não sei fazer, por que o Enem fez isso? Calma que você está estudando, né? A gente acabou de ver ali regra de 3 simples, regra de 3 composta. Vimos as grandezas diretamente e inversamente. Então, não tem como fugir, meu amigo. O que a gente vai fazer? Viu que a regra de 3? Vai organizar como se fosse uma tabelinha, beleza? Então, vamos fazer isso. Bom, já coloquei as grandezas aqui, agora vamos organizar em forma de tabela, tudo bem? Vamos lá, ó. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais, tudo bem? O número máximo de lapiseiras, quantidade de lapiseiras que quer descobrir. Então, vamos chamar aqui de quê? Quantidade de lapiseiras. Vou chamar de quê? Tudo bem?
Número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais. Então a escola ela tem essa grana aqui, ó, tem Z reais. Quantas lapiseiras ela consegue comprar ali no máximo, né? Tudo bem. Vamos analisar aqui as duas grandezas. Eu sei que se eu tiver mais grana, vamos supor que esse Z aqui é maior do que esse Y. Então, vamos supor que eu tenho então mais grana. Com mais grana, você compra mais lapiseiras ou menos lapiseiras? Compra mais lapiseiras, não é? Mais dinheiro, mais poder de compra, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Elas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, você vai fixar a coluna na qual tem a letrinha que você quer descobrir a quantidade de lapiseiras, beleza? Então, eu vou fixar essa coluna, x sobre q, e a outra coluna eu coloco do jeito que está, porque são diretamente proporcionais. Lembrando, se fosse inversamente, eu teria que inverter essa coluna, tá? Mas como são diretamente proporcionais, só repetir e multiplicar cruzado, né? Esse vai nesse e esse vem nesse. Então, vai ficar yq igual a x vezes z. Como eu quero descobrir a quantidade de q, esse y vai passar dividindo. Então, o q vai ficar o x vezes z dividido por y, gabarito letra A. Olha que legal. Difícil? Acho que não. Se você entendeu toda aquela estrutura desde o início da aula até esse momento, eu acho que você entendeu essa questãozinha também numa boa. Talvez as letrinhas tenham te assustado, né, inicialmente, mas depois você viu que se você sabe resolver a regra de 3, todas elas você pode estruturar dessa forma, através de uma tabelinha, e daí você desenvolver se elas são direta, inversamente e fazer as continhas, tudo bem? Se você gostou da aula, se você aprendeu, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, que eu tenho certeza que esse perfil vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de muitas pessoas que você conhece. Então compartilha também esse perfil, né, esse canal aqui com seus amigos que estão estudando, que pretendem fazer algum tipo de concurso, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida deles também, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Valeu!